Nesta manhã de sexta-feira, primeiro dia do mês de agosto, mês em que vamos celebrar Santa Mônica e Santo Agostinho, mas neste dia primeiro celebramos Santo Antônio, Santo Afonso Maria de Ligório. E a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, celebrando este mês de agosto, mês intenso, mês das vocações, mês de Santa Mônica e Santo Agostinho, mês de muitos santos que vamos ainda celebrar. A liturgia nos traz hoje esta palavra de Jesus, em que termina o Evangelho dizendo que Jesus não pôde realizar ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Será que hoje o mundo, no geral, principalmente naquelas famílias que se dizem católicas, nas famílias que se dizem cristãs, será que esta fé é capaz de produzir no sentido de acolher os milagres de Jesus todos os dias? Poderia ser, inclusive, a pergunta particular para cada um de nós. A fé que eu tenho, a fé que eu professo, as obras que eu realizo através desta fé que professo, é capaz de fazer com que Jesus realize milagres em minha vida? Porque se a nossa fé é seletiva, se nós acreditamos naquilo que nos interessa, então vamos ser como esses conterrâneos de Jesus, que no final das contas ele disse que eles não tinham fé. E esta fé ofuscada por um conhecimento distorcido nos leva a não acolher o propósito de Jesus em nossa vida. Nos leva a simplesmente questionar, nos leva a pensar que Jesus é nosso irmão, que Jesus é verdadeiro homem, mas precisamos pensar também que ele é verdadeiro Deus. Senão vamos trazendo Jesus para o nosso meio, como nosso irmão, como nosso amigo, e isso se torna tão, vamos dizer assim, familiar, que eu passo a não acreditar nesse Deus que se fez homem para habitar no meio de nós. Veja, Jesus
dirigindo-se para sua terra, ensinava na sinagoga. Jesus, o Filho de Deus, cumprindo a sua missão, instaurando o seu reino, que ouvimos durante toda esta semana, as comparações que Jesus fez do que poderia ser o reino de Deus, né? Jesus continua ensinando, inclusive é admirado por aquilo que ele fala, porque ele não fala como homem, mas fala como Deus, traz para aquele povo de Nazaré e para cada um de nós aquilo que brota do coração de Deus, do Pai. É isso que Jesus ensina na sinagoga. E por isso, trazendo esse ensinamento direto da fonte, é por isso que causa admiração. De repente, o povo de Nazaré começa dessa admiração, começam a passar a fazer um questionamento, mas de onde lhe vem tudo isso? Porque enxergava Jesus somente como humano, ele não é o filho do carpinteiro, ele não é o filho de Maria, os seus irmãos não moram aqui, que eram seus primos, não é? Seus irmãos não estão aqui no meio de nós, a sua família não é daqui, então de onde lhe vem toda esta sabedoria? Quer dizer, se é do nosso meio, se é que nós conhecemos, não pode ter a sabedoria de Deus? Aquele ditado tão conhecido, né? Santo de casa não faz milagre. Poderia até aplicar esse ditado nesta página do Evangelho de hoje. Mas não é que o santo de casa não faz milagre. Veja, Jesus realizou muitos milagres. E o Evangelho diz que ele não realizou ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Então, o milagre ali não aconteceu, não foi por falha de Jesus, de quem realizaria este milagre, mas da outra parte que não acolheu, que não tinha fé, não soube acolher esse propósito de Jesus. Quem sabe até ele foi admirado enquanto estava falando coisas do interesse deles, não é? Quando Jesus foi trazendo, apertando, porque a palavra de Jesus precisa fazer mudanças em nós, senão a gente fica como o povo de Nazaré. Vamos pedir hoje, queridos ouvintes, a intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, mas durante todo esse mês de agosto, pedir a intercessão de Santa Mônica, nossa querida padroeira, por todas as atividades que vamos realizar durante este mês, pedir que estes grandes santos possam assim interceder por nós, lá do céu que interceda por nós, pelas nossas necessidades, mas também fazendo com que a nossa fé seja madura, não para questionar, duvidar e até escandalizar daquilo que Jesus nos ensina e nos propõe, mas que nós saibamos com os corações abertos podermos assim acolher esta palavra em nossa vida, acolher o ensinamento de Jesus e mais, não simplesmente reconhecê-lo como o filho de José, o filho de Maria, um que mora aqui conosco, mas acima de tudo, o mensageiro de Deus, o filho de Deus que se fez homem para morar e viver no meio de nós. Que Santo Antônio, Maria de Ligório, Santa Mônica e Santo Agostinho sejam os nossos intercessores de hoje, trazendo presente a palavra de Deus, o seu ensinamento, mas acima de tudo, o testemunho de cada um. O testemunho, diz o ditado, palavras ensina, mas o testemunho arrasta.
que o testemunho desses grandes santos possam fazer com que sejamos todos peregrinos de esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.